Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Freedom. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Seja bem-vindo você que está nos assistindo ao vivo. Que Deus abençoe muito a sua vida. E antes de mais nada, eu queria pedir para que todo mundo venha um pouquinho aqui para frente, um pouquinho aqui para o centro, por favor. Respeitando todos os cuidados, todas as formas. E para que Deus venha abençoar a vida de vocês cada vez mais. Queria pedir para todo mundo ficar de pé. Vamos começar orando. E nessa noite eu queria pedir para que você ore agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez na sua vida, na vida da sua família. E que em nome de Jesus Ele venha abençoar cada vez mais, que você declare essas palavras com seu coração aberto, com seu coração totalmente quebrantado. Sim, Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma noite, muito obrigado, Senhor, por mais um Freedom, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, Deus. Abençoe a vida de cada um que veio aqui e todo mundo que está nos assistindo pela live, Deus, para que o Senhor venha abençoar, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, coloque suas mãos diante da vida de cada um que está aqui, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Para que nós venhamos reconhecer quem Tu és, Senhor, em nome de Jesus. Para que, através dessas palavras de adoração, ó Pai, o Senhor venha, que o Seu reino seja estabelecido. Na Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos ao nome dEle, Ele está aqui. Ele estará lá, Ele está aqui nessa noite. Então tenha total intimidade com Ele. Vai adorando a Ele em espírito e em verdade. Declare que a graça dEle é maravilhosa. Declare. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, Seu infinito amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Parará, 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 parará. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, Seu infinito amor, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém.
você venha declarar que só Ele é digno, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém. Eu sei que nós estamos no meio de uma pandemia. Eu sei que todos nós estamos de máscara, mas nós não podemos deixar essa máscara nos calar. Nós não podemos deixar que isso cale a nossa voz. Então, para que você venha cantar com todo o seu coração que só Ele é digno, que digno é o Cordeiro de Deus, porque Ele está aqui, Ele está aqui nessa noite. A gente poderia estar em muitos lugares, em tantos lugares, mas nós estamos aqui na presença do Pai, adorando a Ele com todo o nosso coração. Então, para que você venha cantar nessa noite que só Ele é digno, que só Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar e a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto que fizeste a mim. Amém. Amém. Sim, Deus. Nós desejamos o Teu amor, nós desejamos a Sua graça. Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está aqui. Nós somos instrumentos. Nós somos apenas isso, mas o Senhor é que dirige. O Senhor é que dirige esse lugar. O Senhor que tem todo e qualquer poder sobre esse lugar. Em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre nós, Santo Espírito. Venha sobre a nossa vida, venha sobre a vida da nossa família. Talvez tenha acontecido muitas coisas. Não está fácil para ninguém esse tempo. Talvez tenha acontecido várias coisas na sua vida. Talvez você esteja desempregado, talvez você não tenha mais emoção para viver, mas na Bíblia diz que Jesus é a fonte de água viva, que Ele é o pão da vida, e Ele que traz toda a alegria, Ele que traz todo o poder e toda a vida sobre a nossa. Talvez você venha aqui com um desânimo enorme, mas eu creio que em nome de Jesus você não vai sair como você veio, porque só Ele é Deus e Ele pode fazer coisas inimagináveis sobre a nossa vida. Ele pode fazer milhares de coisas.
Ele já fez paralítico andar, Ele já fez leproso ser curado, Ele já fez o cego enxergar. Ele é o médico dos médicos, Ele pode curar sua depressão, Ele pode curar. E mesmo que você esteja feliz, continue feliz nessa noite, porque você é livre para cantar, você é livre para orar, você é livre para fazer o que você quiser nessa noite. Nós não temos nenhum sistema ou nada que nos impeça de agradecer a Deus e de orar por Ele, de orar para Ele. Então, em nome de Jesus, para que você venha cantar que não há nada igual e não há nada melhor do que a presença de Deus e o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração.
desejo do seu coração. Aplauda Deus essa noite. Amém. Eu não sei se você percebeu o quão lindo é essa música, o quanto que ela tem um coração totalmente quebrantado e o tanto que ela mostra que esse é o nosso maior desejo, ser inundado pela glória de Deus, ser inundado pela graça dele, ser inundado pela graça do Espírito Santo. Esse louvor, eu creio que ele tem muita intimidade com o Pai. Eu creio que quando você canta Ele, você canta com o seu verdadeiro coração. Quando você canta Ele e canta cheio de amor, eu creio que Ele te ouve, Ele te ouve. Então, vai adorando Ele essa noite. Vai adorando Ele essa noite. Peçam e receberão, batam e a porta será aberta. Pois nós que somos falhos, damos presentes bons aos nossos filhos. Ainda mais Deus que é o nosso Pai, Ele dará tudo o que nós pedimos. Peçam e receberão, batam e a porta será aberta. Para que você declare hoje, nessa noite, que você quer sentir todas as afeições e todos os tipos de amor que o seu Pai tem por você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você venha declarar que você só quer ver Ele. Não liga para a pessoa que está do seu lado, não precisa ter vergonha. Se você veio aqui, é por causa de um motivo, é por causa de um sentido. Se você veio aqui nessa noite, é por causa dele. Então, se conecte só a Ele. Pense que você está no seu quarto sozinho, no íntimo, junto com Ele. E adore. E declare que você só quer ver a presença dEle e só quer ver o amor dEle. Sim, quero sentir Suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Sim, quero sentir. Sim, quero sentir Suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. E poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo,
Quando eu te vejo, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. e quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Caia sobre esse lugar essa noite, Espírito Santo, nós te pedimos. E o que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. E o que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. E o que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Vamos junto. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. 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 Amém.
Sim, Deus, nós queremos mais. Nós queremos mais de Ti nessa noite. Nós queremos mais. Nós queremos que o Senhor faça o sobrenatural, para que o Senhor venha aqui nessa noite e habite em cada coração, porque nós não adoramos só o Senhor aqui, nós adoramos o Senhor na nossa casa, no nosso íntimo. Nós estamos com o Senhor. Então, para que o Senhor venha aqui nessa noite e caia sobre esse lugar, mais e mais, mais e mais. Estamos cheios de Ti, estamos cheios da Sua presença e queremos mais de Ti, queremos mais de Ti. Porque o nosso coração nunca para, o coração de um servo nunca para, o coração daquele que está disposto, não é disponível, está disposto a completar a obra de Deus, nunca para. Então nós queremos mais de Ti, Deus, nós queremos mais de Ti. Abba Pai, vem aqui nessa noite, vem aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos mais de Ti, mais e mais, mais e mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós sabemos que somos Teus, queremos declarar que somos Teus, o Senhor, seus braços nos acolhem cada dia mais. Nós queremos derramar sobre Ti, nós queremos derramar diante de Ti. Vamos declarar agora um louvor que fala que nós somos dele, nós somos dele, tudo que ele faz, ele é mais real que o ar que nós respiramos, ele é mais real que tudo que nós imaginamos, porque ele é Deus e ele é o nosso Pai, ele nos cuida de nós, ele está conosco todos os dias. Jesus. O ar em meus pulmões é mais real que o chão em que eu piso. É mais real que o ar meus pulmões. Os teus pensamentos me definem, és tudo para mim, tu és a minha realidade. Sim, tu és a minha realidade. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Os teus pensamentos me definem, és tudo para mim, tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Vai declarando.
Abba, eu pertenço a ti, Deus. Abba, eu pertenço a ti. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Os teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Deus, tu és a minha realidade. Amém. Eu te convido a orar nesse momento, enquanto eles tocam esse louvor. Eu te convido a você levantar as suas mãos, você abrir a sua boca, que você não se limite de Deus, você não crie um distanciamento social de Deus, mas que você busque a Ele em espírito e em verdade. Nós sabemos o quanto nós precisamos dEle. Nós sabemos o quanto nós precisamos dessa intimidade. Não é à toa que nós cantamos Abba, eu preciso de ti. Abba é um chamado íntimo, é um chamado de paizinho, meu pai, meu papai querido. Que assim como você tem intimidade com o seu pai, que você tenha intimidade com o seu pai do céu nesse momento. Que da mesma forma que você pede socorro para o seu pai e para sua mãe, em muitos momentos que você abra a sua boca, comece a falar tudo aquilo que está dentro do seu coração. Abba, eu preciso de ti. Abba, eu preciso da sua presença. Abba, eu já não sei mais viver sem o Senhor. Abba, eu preciso de confirmação, eu preciso de destino, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Abba, nós precisamos do Senhor. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, como uma geração de jovens e adolescentes dessa igreja. Senhor, nós estamos aqui porque nós somos sedentos pelo seu amor, nós somos sedentos pela sua presença. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, para que essa noite não seja uma noite apenas, ó Pai, de reunião, de encontro, mas seja uma noite, Pai, do derramar do seu Espírito nesse lugar. Nós queremos a presença do Espírito Santo, por isso nós oramos, ó Pai, pedindo, Pai, que o Senhor derrame dons, ó Pai, sobre esse lugar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que acenda-se, Pai, uma chama nos corações, ó Pai, acendendo um propósito de vida ainda maior. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nesse período que nós vamos ter, ó Pai, de ministração hoje, ó Deus, Pai, as pessoas saiam daqui com a certeza, Deus, daquilo que elas foram chamadas para fazer na vida. Pai, aquilo que nós precisamos fazer dentro do seu reino, qual é o nosso papel, ó Deus, para que o nosso Abba nos chamou, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor toque cada coração aqui, ó Deus, do mais novo ao mais velho. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos sair daqui, ó Pai, da mesma maneira que nós chegamos, Pai, mas nós queremos ser tocados pelo seu amor, Pai, e da mesma maneira que esse louvor diz, Pai, nós queremos dizer para o Senhor todos os dias, Abba, nós precisamos de Ti. Abba, nós precisamos de Ti. Abba, nós precisamos de Ti. Senhor, nós precisamos de Ti todos os dias das nossas vidas. Que o nosso momento de adoração não se resuma apenas aos momentos de culto, mas que os nossos momentos de oração, de louvor, de adoração se defina para toda a nossa vida. Senhor, que esse cântico que nós vamos cantar agora, Pai, seja a nossa oração mais sincera. Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Sua presença. Nós precisamos de Ti em todos os momentos, em nome de Jesus. Eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti.
Glórias ao Senhor, aplauda Ele. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Gu, acende pra gente a luz. Amém. Glória a Deus. Boa noite, paz. Tudo bem? Olá. Olá. Tudo bem com vocês? Olá a todos. Quero pedir um favorzinho. Na verdade, é dar um aviso como adendo. Não tirem as máscaras, a não ser que você esteja aqui, num ambiente igual eu, cercado por nada, sabe? Nada contra o Leandro, né? Mas sem ninguém por perto, tá bom? Eu sei que a gente tem costume, né, de estar muito perto dos nossos amigos e até falar, eu fico junto com eles sempre, não tem problema, mas nós precisamos seguir à risca as normas de saúde. Então, para a gente que está aqui, né, no púlpito, a gente que está aqui num certo distanciamento, nós podemos ficar sem máscara, porque é muito ruim falar com máscara, mas a gente pede encarecidamente que nesse período que nós estamos vivendo, você permaneça com a sua máscara, tá bom? Posso contar com você? Se sim, levanta a mão assim, dá um joinha. Nossa, que joia xoxo, a outra fez assim, ó. Tô te vendo, hein? Amém? Glória a Deus. Muito bom. Quero dar uns recadinhos rapidinho para a gente aproveitar bastante o tempo com o tema de hoje. Eu sou mó alto e eu estou em cima desse bagulho e eu estou me sentindo mais alto ainda. Amém, agora ficou melhor. Seguinte, quem aqui ainda não é batizado? Levanta a mão assim, ó. Nada contra. Não sou batizado, mas levanta com força assim, ó. Assim, ó, não sou batizado. Amém. Quero te fazer um convite. Né? Eu sei que Deus tem ministrado algo no seu coração e eu quero te fazer um convite. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente tem classe do batismo. Nós vamos ter batismo aqui na igreja, se eu não me engano, é dia 10/10. Tá bom? Então, eu quero te fazer um convite a participar das classes do batismo. Ah, mas Alisson, eu não sou batizado e eu não consigo vir amanhã. Então, me procure no final do Freedom, porque eu quero marcar com você um momento para eu passar, então, junto com outras pessoas da liderança, a classe do batismo para você. Olha que bonitinho, né? Como eu sou gente boa. Então, se você não é batizado e você quer se batizar, fala, cara, eu quero me batizar, mas eu não consigo vir no sábado, 9 horas da manhã. Então, me procure que eu quero te ajudar, tá bom? Amém? Glória a Deus. Muito bom. Seguinte, amanhã é sábado, então amanhã é dia de célula. Quem participa de alguma das nossas células, levanta a mão. Muito legal, o Rafa não participa de uma das nossas células. Muito bom. Então, eu gostaria de te convidar, se você que está aqui e ainda não participa de uma das nossas células, levanta a mão você que participa de uma célula aí, por favor. Mas com vontade, isso. Você olha uma dessas mãos levantadas e fala, cara, que é isso aí? Não, fala aí. Fala, pô, posso ir lá na sua casa, na célula? Né? Como se nunca tivesse convidado. Cola lá amanhã, assim, ó. Amanhã vai ser super legal. Fica a dica. Tá bom? Então eu estou convidando vocês a participar de uma das nossas células. Tem célula na minha casa, tem célula aqui na igreja, tem célula, a gente está respeitando, claro, todo o distanciamento social na minha casa, principalmente que tem 50 metros quadrados, né? Mas aqui na igreja está rolando em algumas casas também, e se você não puder, nós estamos fazendo pelo online, tá bom? Então, queria te convidar a participar das nossas células. 2, isso, agora o terceiro. Nós estamos no nosso mês missionário, certo? Então, a nossa igreja é a Igreja Batista Missionária. O DNA missionário está em nós, né? Nós amamos missões, nós sempre vamos falar sobre isso. Tudo que a gente faz é relacionado a missões. Se a gente está com alguém, se a gente for jogar bola, se a gente vai fazer qualquer coisa, no final, a gente sempre pensa em evangelismo, em pregar o evangelho, em levar a palavra, indiferente se é aqui, na Judéia, em Samaria ou até os confins da terra, tá bom? Mas isso está no nosso sangue, a gente ama isso, ama falar da palavra de Deus. E esse mês, em especial, nós estamos falando sobre missões, juntamente com os nossos missionários, né, que estão no campo. Temos algumas fotos ali, outros não estão lá, por conta que eles não podem aparecer e um monte de coisa, né, porque há perseguição onde eles estão. Por que eu estou falando tudo isso? Amanhã, 2 horas da tarde, nós vamos ter uma live com o Weber Negrão, isso mesmo, o Weber Negrão, e ele vai falar sobre etnoarte. Eu gosto muito de arte, eu tenho assim, uma veia artística em mim, né? Então eu gosto muito de arte, e ele vai falar sobre etnoarte, eu te convido a participar. É online, é nosso canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, põe lá, Batista Missionária, RP, você vai encontrar o nosso canal, e amanhã a gente vai ter essa live
com o Weber Negrão, direto do campo missionário, falando sobre etnoarte. Amém? Muito bom. Meu último aviso. No domingo nós teremos 2 cultos diferentes. Primeiro nós vamos estar com a Rosinha ministrando no culto da manhã. E no culto da noite nós vamos estar com o pastor da Primeira Igreja Batista de Santo André, ministrando aqui para nós, falando sobre missões, falando sobre uma igreja que vive missões, né? Então, nós, como todo mundo sabe, né? O nosso pastor sempre fala sobre as histórias dele, ele veio de lá, então ele carregou de lá essa veia missionária. Então, eu te convido a estar aqui no domingo às 19 ou então no domingo às 10 para participar do nosso culto missionário. Amém? Muito bom? Então eu queria me preparar, deixa as meninas já se preparando aí, mais 2 minutos para a nossa ministração de hoje. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. E eu vou perguntando assim, bem devagarzinho. João, você que não está prestando atenção em mim, o que você quer fazer da sua vida quando você terminar de crescer? Porque você já está grande. Né? O que você quer fazer na faculdade? Você já sabe? Então, puxa aí e fala para nós bem alto. Análise, desenvolvimento de sistemas. Muito bom. Quem mais aqui? Nós temos ali um pessoal já formado, outro pessoal ali. Julinha, o que você quer fazer da sua vida? Claro. Né? Fala, o que você quer fazer sobre... Eu fugi da câmera, vocês não estão me vendo nesse momento, mas eu estou vivo ainda. Fisioterapia, muito bom. Eu sou meio morto, eu sou todo quebrado, então... Que Deus te dê muitos clientes quando você se formar. Amém? Quem aqui não sabe o que quer fazer da sua vida, que não sabe o que quer fazer de faculdade, não sabe o que Deus chamou para fazer, levanta a mão assim. Amém, glória a Deus. Então eu gostaria de chamar a Lei e a Vika aqui. Aplaudam ao Senhor pela vida dessas meninas. Rafinha, Rafael. Muito bom. O Rafa vai te dar um microfone e um para sua irmã, só para a gente não compartilhar. Liga para elas, por favor. E ele vai pegar o púlpito também. Amém. Essa é a Vitória, mais conhecida como Vitória mesmo. E essa é a Lê, também conhecida pelo nome dela. E elas vão estar trazendo a palavra para nós hoje. Amém? Então estenda suas mãos, vamos orar pela vida dela. Pede para que Deus abençoe, para que Deus as use em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela Vicky e pela Lê. Nós agradecemos, Senhor, por tudo o que o Senhor já tem feito através da vida delas. Senhor, que elas sejam um canal de bênção para essa juventude, que eles sejam cheios do Seu Espírito Santo e que essa palavra confronte o nosso coração e nos traga, Pai, um destino, um propósito na Sua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que vai ser compartilhado nesse momento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estão com vocês, fiquem à vontade, a casa é sua. Não, vocês podem tirar, vocês são irmãs. Tá bom. Eu acredito que vocês não ficam de máscara em casa. É muito novo isso, não tem como... Oi, dá para ouvir? Tá muito alto? Minha voz é muito alta, então se eu gritar, desculpa. Gente, eu sou a Vitória, como o Alisson falou. Eu sou conhecida como Vicky, na verdade. Eu tenho 20 anos, pode parecer que eu tenho 13, 12, 14, sei lá, bem novinha, mas eu tenho 20 anos e eu sou a irmã da Lê também. Ela tem 25, parece 17, né? Mas é 25. Gente, tá dando para ouvir? Você estão ouvindo? Tá. Eu sou a... Obrigada. Eu sou a Lê, como a Vicky falou, e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre missões urbanas e entender um pouco também sobre o senhorio de Cristo através das missões urbanas. A gente mora aqui em Ribeirão mesmo, e eu me batizei aqui na IBM há 10 anos atrás, e eu jamais imaginaria que eu estaria aqui de novo depois de 10 anos. É uma alegria enorme, assim, meu coração está muito feliz mesmo, de verdade. Eu lembro quando eu andava com os jovens aqui, com a galera, era uma alegria, assim, imensa para mim, conhecer todas as pessoas que eu conheci, e é muito bom estar aqui hoje. E enquanto a gente estava aqui no louvor, eu senti uma parada muito louca, assim, de que...
realmente era muito nítido e muito palpável, sabe, a presença de Deus enquanto eu estava aqui. Isso me alegrou muito meu coração. Dava para sentir como o amor de Deus estava nesse lugar. E vai ser um tempo muito bom, eu acredito, hoje aqui com vocês. Estou muito feliz, de verdade. Eu não consigo enxergar o rostinho muito bem de todo mundo, porque eu uso óculos e estou sem. Então, me perdoem por isso, mas eu estou muito feliz de estar aqui. E, para começar, a gente queria passar um vídeo para vocês, para a gente entrar no assunto de missões urbanas e também pensar o senhorio de Cristo na cidade, na faculdade, na nossa escola. E aí, depois que a gente passar o vídeo, a gente começa, tá bom? O discípulo de Cristo é diferente de todos ao seu redor. O próprio apóstolo Pedro presumiu que, ao verem o nosso comportamento, as pessoas nos perguntariam a razão da nossa esperança, aquilo que nos motiva a viver dessa maneira única. Mas se somos diferentes, no que consiste essa diferença? Será que é a nossa produção cultural exclusiva? Será que são os lugares que nós frequentamos ou os novos hábitos e práticas que adotamos? O que faz de nós um povo diferente? Na oração sacerdotal de João 17, Jesus se refere aos seus discípulos como aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. Estar e ao mesmo tempo não pertencer. Esse chamado ao discipulado requer um posicionamento que muitas vezes vai de encontro com o padrão mundano. E Jesus não nos engana, muito pelo contrário. Ele nos garante que, se vivermos desse modo, certamente sofreremos oposição. Mas então, se estamos e não somos daqui, por que parece que hoje os cristãos se adaptam tão bem ao mundo? Não foram poucas as vezes que os cristãos, ao longo da história da igreja, adotaram uma perspectiva dualista do mundo. O dualismo é uma visão dividida, que confunde esse não pertencimento com o não envolvimento, como se a nossa fé não tivesse relevância para a vida pública. A obediência a Deus, que deveria ser uma atitude em todas as áreas da nossa vida, passa a ser vista como ela própria uma área da vida, como se houvesse um espaço sagrado onde ela é requerida e um espaço secular onde ela não pode ser efetuada. Essa confusão não é nada mais do que a velha heresia gnóstica que diz que a matéria é má e o espírito bom. Aliás, heresia tão antiga que o próprio Evangelho de João foi escrito para refutá-la, quando nos diz que o Verbo se fez carne, matéria. Mas o dualismo desconsidera a totalidade da vida cristã, reduzindo-a a apenas um momento de devoção, tornando todo o resto das nossas atividades incapaz de manifestar a glória de Deus. Foi por causa dessa mentalidade que criamos o termo trabalhador cristão de tempo integral. Enquanto médicos e advogados não conseguem conciliar fé e trabalho, glorificando a Deus em todas as áreas da vida, consideramos as profissões de pastores, missionários e teólogos como superiores, porque lidam diretamente com questões espirituais. Participamos de conferências de missões e saímos decepcionados com nós mesmos, porque continuamos com o mesmo trabalho secular que tínhamos antes de nos converter, e aparentemente não podemos contribuir para o avanço do reino. Mas uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, precisa ser capaz de responder a todas as perguntas do cosmos, da totalidade da existência. Para validarmos uma cosmovisão, ela deve dar uma resposta para as perguntas fundamentais da vida. E da perspectiva dualista, o Evangelho falha nesse ponto, porque ele só apresenta significância para o sagrado, ele não é útil para o secular. Não podemos servir a dois senhores, mas é exatamente isso que o dualismo nos leva a fazer. Se o Evangelho não nos ensina nada sobre a cultura, daremos ouvidos a outras palavras, pois somos seres culturais. Não estamos trancafiados em um mosteiro, estamos no mundo e alguém precisa nos dizer como viver no mundo. Por deixar grande parte da vida sem ser influenciada pelas afirmações de Cristo, a visão dualista leva os cristãos a encontrarem outras autoridades fundamentais para o lado natural de sua vida. Essa mentalidade torna o cristianismo irrelevante para a vida como um todo. Ela cria esse espaço cristão e limita a atuação da glória de Deus. O poder radical, transformador de vidas do Evangelho é impedido. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela não afirma a existência de um reino natural e um reino sobrenatural. Em nenhum momento lemos sobre um espaço onde o poder de Deus não possa ser manifesto. Muito pelo contrário, lemos que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém.
Como disse Kuyper, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo não clame, é meu. Quando nos convertemos, não passamos simplesmente a seguir uma nova fé. A ação do Espírito Santo em nós não opera somente em momentos de devoção e relacionamentos sociais. A transformação engloba todas as áreas da nossa vida. Para Doivers, Deus possui uma única vontade, perfeita e coerente, que, quando manifesta em nossa realidade, se expressa em todos os aspectos da experiência humana. O cristão não é aquele que tem um compromisso a mais em sua agenda ou professa uma fé que nada tem a dizer à sua vida normal. Não, o cristão é aquele que enxerga tudo à sua volta com os olhos de Cristo, que vive cada hora do seu dia em serviço e adoração a Deus, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa. Todas as nossas ações devem expressar a redenção. Como Huckmacher escreveu, Jesus não morreu simplesmente para tornar cristãos mais pessoas. Não, isso não basta, a sua obra é grande demais. Ele morreu para que pudéssemos ser humanos, vivendo e agindo de modo humano, como Deus originalmente nos fez para viver em amor e liberdade. A vida do cristão deve ser uma resposta para um mundo sem esperança, não apenas como um anunciante do reino, mas como uma testemunha de que esse reino é verdadeiro e de que o seu rei está vivo. Amém. Eu acredito que esse vídeo resume bastante muito do que a gente vai conversar hoje sobre missões urbanas. E esse vídeo é de um coletivo chamado Efeito Prisma. Depois, se vocês quiserem conhecer nas redes sociais, eles têm um conteúdo assim incrível que traz o evangelho de uma forma prática para que a gente entenda a relevância do evangelho em todas as esferas da sociedade e principalmente para que a gente entenda a soberania de Cristo em tudo que a gente vive e na nossa realidade, trazendo a narrativa bíblica para o contexto atual e mostrando como a Bíblia é atual, mesmo sendo uma história ou um livro que a gente leia, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia sempre vai ser relevante, não importa o século, não importa o ano, não importa o que está acontecendo na sociedade, a Bíblia sempre vai ser relevante, sempre vai ter respostas para tudo que está acontecendo. Então, esse coletivo tem um conteúdo incrível, se vocês quiserem procurar depois, vale muito a pena. E eu queria que a gente, para quem conseguir no celular, abrir João 17, 6, por favor, ou na Bíblia mesmo. E em João 17, 6, a gente vai ver Jesus orando pelos seus discípulos. E eu queria ler com vocês, então, diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu o destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste. E eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificada por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai. Santo o protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu o protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eu queria orar mais uma vez para a gente
começar. Senhor, obrigada. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor é a resposta para todos os dilemas que nós temos. O Senhor é a resposta para todo o caos da sociedade, para todo o caos do nosso coração. O Senhor é a resposta para o nosso coração caído, que vem cada dia mais se afundando em problemas, em confusões, em pensamentos errados. O Senhor é a resposta para tudo isso, Jesus. E obrigada, porque, assim como nós acabamos de ler, o Senhor fez uma oração por nós. O Senhor disse que o Senhor iria nos livrar do mal. O Senhor disse que não iria nos tirar daqui, mas que o Senhor estaria conosco. E eu oro por essa palavra hoje, Jesus. Nos ajuda a entender, sabe, qual é a esperança que o Senhor tem em nós, como também diz em Efésios 1, que os olhos do nosso coração sejam iluminados nessa noite, Pai, para que a gente entenda qual é a esperança que o Senhor tem para cada um aqui desses adolescentes, qual é a expectativa que o Senhor tem quanto à vocação deles, quanto à profissão, quanto ao chamado, quanto àquilo que é real, sabe, que o Senhor já colocou dentro do coração de cada um. Eu oro para que os nossos corações sejam uma terra fértil nessa noite, para que as sementes que possam vir de Ti caiam no nosso coração e elas possam gerar frutos, que elas possam florescer, e que o Senhor cuide de cada uma dessas sementes, Pai. Obrigada porque nós podemos acreditar no Evangelho, não só hoje, numa sexta-feira à noite, mas a gente pode continuar acreditando nele na segunda, na terça, na quarta. A gente pode continuar acreditando no Evangelho no momento mais difícil da nossa vida, no momento mais alegre, como também quando nada faz sentido. Obrigada porque a sua soberania, Jesus, é real para nós e nós queremos conhecer ela cada vez mais. Nós queremos enxergar o Senhor em todas as esferas da sociedade. Nós queremos levar o Teu Evangelho, Jesus, para todas as esferas e assim fazer com que a Sua palavra seja conhecida, para que a gente possa então viver com o Senhor na Tua volta, no tempo que será a consumação de tudo aquilo que nós vivemos aqui, Jesus. Obrigada. Amém. E para a gente falar hoje sobre missões urbanas e o senhorio de Cristo, a gente vai falar isso em 5 pontos, e o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre missão e o mundo. Como a gente viu aqui em João 17, a gente vê Jesus orando pelos seus discípulos e mostrando que enquanto ele estava aqui, ele estava cuidando pessoalmente de cada um deles, mas que ia chegar a hora que ele iria para o Pai, e que o Pai, o próprio Deus, iria cuidar dos discípulos que ficaram. E a gente vê como, quando Jesus fala, eu não peço que os tire do mundo, a gente vê que a palavra nesse contexto tem a ver com cosmos, né? Que é onde a gente está. Então ele fala, eu não vou levar eles junto comigo, eles vão ficar, mas eles vão ficar agora com você, e você vai cuidar deles. E a gente falando de missões urbanas e entendendo como a gente realmente vive tudo isso no Evangelho, como a gente leva o Evangelho para as pessoas, eu acredito que é muito importante a gente entender a nossa fé, a nossa vocação e a cultura e aonde a gente está inserido no tempo de hoje. E há um tempo atrás a gente estava orando bastante sobre realmente os adolescentes da nossa cidade. A gente mora aqui faz um bom tempo, acho que vai fazer quase uns 20 anos já. Desde quando a minha mãe e meu pai se separaram, eles moravam em Sorocaba e a gente veio para cá, tanto que a IBM foi uma das primeiras igrejas que a gente ficou. E eu até esqueci de falar, hoje a gente frequenta uma igreja, a gente não é desigrejada, que a gente esqueceu de falar, fiquei pensando, caramba, esqueci de falar, acho que a gente é desigrejada. Mas a gente tem uma igreja, a gente frequenta a IMOSP, que é uma igreja no Bom Retiro, é um pouco distante daqui, mas a gente frequenta a IMOSP. Tipo, tá fechado lá ainda, e por isso que a gente está vindo aqui. Aí Sim, ainda está em quarentena lá. E a gente estava, há um tempo atrás, orando bastante sobre os jovens da nossa cidade, porque a gente tem um grupo, né, de estudos bíblicos na faculdade. A Vicky ainda estuda, né, eu já terminei, eu fiz moda o ano passado na Belas Artes, e a gente tem um grupo de estudos lá, sobre o Evangelho mesmo, e uma das coisas que a gente tem visto nesse mês, a gente tem abordado o livro O Cristão e a Universidade. Não sei se alguém aqui já leu esse livro, é um livro muito, muito, muito bom. E no livro fala como a gente tem a falsa ilusão de que os cristãos se desviam quando eles chegam na faculdade. Só que isso não é uma verdade, porque
na verdade, os cristãos se desviam no ensino médio. Eles se desviam no segundo, no terceiro ano, porque é nessa idade que eu me coloco muito nesse contexto, é nessa idade que a gente começa a questionar realmente se o evangelho é real. Se tudo aquilo que a galera diz sobre relativismo, sobre humanismo, sobre existencialismo, será que realmente aquilo que eu vivo no meu domingo é capaz de responder essas questões? Será que realmente a vida não seria melhor se tudo fosse relativo? Será que eu não teria mais amigos se eu realmente concordasse com tudo aquilo que as pessoas me dizem? E aí a gente começa a deixar todos esses questionamentos entrarem no nosso coração sem respostas. Porque o problema não é o questionamento, o problema é a gente não encontrar resposta no Evangelho. O que não é uma verdade, porque o Evangelho tem a resposta. Tem um autor que se chama Francis Schaeffer, é um teólogo que ele criou uma comunidade chamada Labri, que era para artistas. Ele morava na Suíça e ele tinha chalés onde ele recebia os filhos das amigas. Ele recebia os amigos das filhas dele em casa para responder perguntas, tipo, por que o mundo é assim? Por que isso acontece ou aquilo acontece? E aquilo foi se tornando cada vez maior, até que eles entenderam que aquilo era um ministério de Deus e eles abriram um Labri, Labri significa abrigo, e lá eles encontravam um lugar seguro para eles fazerem realmente perguntas e ver como o evangelho era real. E o Francis Schaeffer, ele tem uma frase muito conhecida que ele fala que para todo questionamento honesto existe uma resposta honesta. E eu acredito muito que é na nossa adolescência, é nesse período que a gente questiona muitas coisas. E isso não é errado. Questionar não é errado, sabe? A gente viver no automático é errado, mas questionar não é errado. E a gente vê aqui também em João 17, né, quando o próprio Jesus fala sobre o mundo, como o próprio Pai iria nos guardar, como ele diz que a gente está inserido no mundo, sabe? Que não tem para onde a gente fugir, não tem outro mundo para onde a gente vai, tipo, não tem dois mundos, o nosso mundo e o mundo, tipo, dos não cristãos, sabe? É um mundo só, onde esses dois tipos de pessoas habitam. E aí, como a gente viu no vídeo, que falou um pouco sobre dualismo, a gente começa a viver nesse contexto de, tipo, beleza, até aqui Jesus é real, para frente disso Jesus não é real, e eu vou compartilhar o evangelho até onde dá, porque isso faz sentido, mas outras coisas não fazem sentido. E tem uma frase do Tim Keller que ele descreve o dualismo de uma maneira muito simples, assim, muito clara, que ele fala que o dualismo é o termo usado para descrever uma parede de separação entre o sagrado e o secular. A gente viu um pouco disso também no vídeo. E quando a gente começa a viver esse dualismo, acho que vem muito a sensação e um sentimento falso da importância dos ministérios que a gente vive dentro da igreja. Então, se a gente está falando de missões hoje, a gente vai entender, caraca, mais importante ou mais bem visto ou tipo mais real é o missionário que vai para a África, que vai para a Europa, que vai para qualquer outro lugar. Mas eu, tipo, o que eu sou? Sei lá, vou trazer para o meu contexto. Mas e eu, sabe? Eu sou uma designer de moda, sei lá, eu sou estilista, eu vou fazer roupa. Que importância tem isso? Eu, particularmente, já tive esse pensamento de, tipo, muito mais importante é quem está no louvor, sabe? Que leva a igreja inteira a adorar a Deus, mas eu faço o quê? Muito mais crente, né? É muito mais crente. Tipo, eu faço roupa. E aí, o que isso vai mudar na vida das pessoas, sabe? E isso é uma visão dualista, é uma visão que não é real no Evangelho, sabe? O Evangelho não é dualista. O mundo, sim, é dualista, sabe? Os não cristãos, sim, têm uma visão dualista de que as coisas não são integrais, não são completas, não são reais por inteiro, sabe? As coisas são absolutas. Mas o Evangelho não diz isso. E quando a gente começa a viver nessa visão dualista, a gente começa a viver em compartimentos, separando as coisas, sabe? A fé da razão, a nossa expressão da esfera pública com a esfera particular, falando no contexto de... Não sei se alguém aqui pensa... De quê? Mais? Oh, desculpa. Desculpa, gente. É que eu acho que eu estou gritando, aí eu fico abaixando o microfone. Não sei se alguém aqui pensa em ser político, governador, presidente, deputado, sei lá, algo relacionado a isso,
mas a gente vê como, pensando nessa profissão, a gente pode se deixar levar por um caminho dualista de que a nossa fé na esfera particular e na esfera pública não se relaciona. Então, se alguém entende que em algum momento vai seguir por esse caminho, com certeza alguém vai te falar, não, você não pode governar aqui de acordo com a sua fé, você não pode colocar aqui princípios que estão relacionados à sua religião. Só que não tem como você fazer isso, sabe? Não tem como eu chegar lá, tipo, no mercado de moda e alguém falar para mim, você vai ter que mandar suas roupas para uma oficina de costura onde existe um trabalho escravo. Não tem como isso, não faz sentido, porque a minha fé não pode ser dividida. Eu não vivo uma vida de compartimentos, eu não tenho princípios que se aplicam à metade de uma semana e no restante eu faço o que eu quiser, porque não posso misturar a minha fé na esfera particular com a esfera pública. Então, realmente, a gente entra num lugar onde a gente vai ser confrontado, quando a gente pensa em missões urbanas, em seguir a nossa vocação, em levar o Evangelho através das ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos. E quando a gente também vive nessa questão do dualismo, a gente esquece da nossa vocação, que é as ferramentas que o próprio Deus nos deu para levar o Evangelho, e a gente começa a esquecer de como as coisas ordinárias apontam para esse lugar onde a gente vai ser completo e entender como o Evangelho e o senhorio de Cristo é real naquilo, e a gente começa a esquecer até mesmo de como tudo isso já está sendo aplicado na nossa semana. E falando sobre vocação, a Vicky vai trazer um pouquinho sobre vocação. Eu não sei se vocês já ouviram assim, sobre essa palavra, mas o significado no latim quer dizer vocare, que quer dizer chamar. Então, vocação, como a Lê falou, é uma ferramenta que você usa para cumprir aquilo que foi designado para você, tipo uma tarefa. E a gente precisa realmente entender que não é só os missionários, não é só o pastor, não é só um profeta que é usado, mas as pessoas que trabalham também são usadas. Então, todos nós que estamos aqui somos missionários. Eu estou na faculdade, então Deus trouxe muito esse entendimento para mim, de que eu estou sendo missionária lá. Independente se acho que a gente tem muita ideia meio errada, realmente, do que é campo. Porque a gente fala que campo é só quando é para uma nação. Mas, na verdade, campo é as coisas ordinárias da nossa vida. Eu ir no mercado, eu estou sendo missionária no mercado. E eu gosto muito de uma citação... Deixa eu ver esse daqui, peraí. Que Lutero fala sobre o trabalho, e ele fala que o trabalho é um instrumento de providência de Deus para cuidar da sua criação. E Calvino também fala um pouco sobre o trabalho, e ele fala que o trabalho é um meio de Deus continuar a sua obra, de edificar uma cultura que honre Ele. A gente vive muito nesse dualismo. Eu acho que eu também, quando eu fui adolescente, eu vivi muito nesse dualismo. Então, eu separava aquilo que eu ouvia de domingo e o que eu vivia na minha escola. Sendo que Jesus Cristo foi carpinteiro. Ele teve uma profissão. Então, ele só foi ter o ministério dele com 30 anos. Então, a vida dele inteira, praticamente, foi vivendo uma vida ordinária, foi vivendo as coisas mais simples que hoje a gente olha e fala, que significância tem isso? A gente olha muito para as coisas, muito espiritual, e a gente esquece de dar atenção para essas coisas, porque como a Lê falou também, esse tempo de ordinário é onde a gente cresce, onde Deus trabalha no nosso coração, Ele forja a nossa vida. Então, a gente precisa entender que a nossa vocação, que é aquilo que a gente faz como profissão ou como trabalho, se alguém aqui já trabalha, é também um chamado de Deus, é também uma missão que Ele está dando. Então, a gente precisa, primeiro, também tirar a ideia do trabalho como uma realização pessoal, sabe? Eu vou ser médica porque eu sou incrível e eu vou ser médica. Não, você vai ser incrível, primeiro, para dar glória a Deus e, segundo, para levar as pessoas a conhecerem Deus através do seu trabalho. E também fazer discípulo, porque foi isso que Cristo deixou para a gente, né? Amar Ele sobre todas as coisas e depois ir e fazer discípulos. Tem uma frase também de o Paul Williams, que ele fala assim, a verdade da história que Jesus contou ficou clara aos discípulos, porque dava sentido a tudo.
Então, a gente precisa realmente entender a narrativa bíblica, porque a narrativa bíblica, ela é a verdade sobre toda a realidade. Então, se a gente entende o que está escrito aqui, a gente vive uma vida com sentido lá fora. A gente não vive esperando Cristo voltar. A gente vive, claro que a gente vive esperando Ele voltar, mas a gente vive com sentido, com propósito. Então, nosso trabalho na segunda-feira não vai ser aquele trabalho que a gente, eu vou trabalhar. Mas eu vou ser missionária no meu trabalho hoje, eu estou sendo testemunha dele no meu trabalho. É uma oportunidade que a gente tem de servir a Deus com os nossos talentos. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente tem como sonho, como gosto, é coisa da nossa cabeça, mas eu tenho certeza que foi Deus que colocou, sabe? Cada gosto meio que diferente, assim, sabe? Em cada um aqui. Eu sou de mídias sociais, né? Eu faço faculdade de mídias sociais. E hoje eu vejo realmente como, para mim também, era uma ideia super abstrata, assim, tipo, como que eu vou falar de Deus, sabe, nas mídias, na comunicação? Só dá para fazer comunicação dentro da igreja, tipo, no culto. Mas, tipo, hoje eu vejo que realmente dá para sair dos quatro paredes, sabe? Dá para ir pensar bem além mesmo e entendendo que a minha vocação é o meu chamado. Bom, vou compartilhar um pouco pessoal, assim. Desde 2018, assim, Deus tem compartilhado comigo sobre missões, realmente, assim. Recebi várias palavras de pessoas, também recebi, tipo, no meu secreto com ele, sobre que eu seria missionária transcultural, que eu iria para alguma nação específica. Desde pequena, eu tenho a África no coração, mas em 2018, Deus fez várias coisas assim absurdas assim na minha vida e eu entrei na faculdade, que eu já estava esperando para entrar. Eu faço Belas Artes, eu sou bolsista, porque eu sou bolsista. Eu também fui bolsista, então não pense que é impossível entrar na Belas Artes. Se vocês tiverem sonho de fazer uma faculdade de arte, depois que acabar o culto, vem conversar com a gente. Porque é possível, dá para entrar como bolsista e não precisa estudar muito para ser bolsista. Porque as pessoas pensam que, tipo, nossa, tem que estudar pra caramba, tal. Aí depois a gente conta como que é. Mas eu sou bolsista, né? E quando eu entrei na faculdade, foi bem no processo que Deus estava falando para mim sobre várias nações. Todo lugar que eu andava, mano, eu via mapa, eu via, tipo, a Torre Eiffel e tal. Eu via, tipo, meu Deus, eu vou para Paris ou para França, porque também sonhava com esse lugar. Mas eu entrei na faculdade. Aí eu falei, caramba, mano, tipo, mas eu vou ser missionária? Como assim? Tipo, e agora? O que eu vou fazer e tal? E no primeiro semestre de aula da faculdade, eu tive uma matéria de etnografia, que é o comportamento, é como se fosse antropologia, que você estuda o comportamento da pessoa, né? E a etnografia estuda o comportamento de um certo grupo, só que dentro do ambiente digital. E aí a gente foi para a aldeia indígena. Mano, com a faculdade, improvável. Eu falei assim, o quê? Aldeia indígena com a faculdade? Como assim? A faculdade é crente? Tipo, nada a ver, super aleatório. Aí a gente pegou, eu fiquei super assustada. Eu falei, isso aqui tem alguma coisa diferente aqui. Eu vou para a aldeia indígena com a faculdade. Já pensei super, tipo, nação e tal. E aí a gente foi para essa aldeia para fazer essa aula. Então a gente foi observar os índios e observar o comportamento, essas coisas e tal. A gente foi com câmera, com vários equipamentos. E chegando lá, a gente teve a experiência de encontrar com eles. Foi a primeira vez que eu tive contato com a aldeia indígena. E eu tinha várias crianças lá e eu tive, tipo, um tempo com elas, assim, de aproveitar mesmo, sem a câmera, sem nada. E foi até engraçado, porque as minhas amigas falavam, nossa, Vicky, tipo, é tão natural você com essas crianças. Porque eu tenho a vontade de adotar e tudo mais. E elas falando isso pra mim, eu falei, mano, isso aqui não tá tipo uma aula de faculdade, tá diferente. E aí eu continuei assim, tipo, depois desse ano, foi no meio do ano passado. E aí depois dessa aula eu falei, mano, tem como eu ser social media, eu sou social media, e tem como eu também conhecer novas culturas junto com essa matéria de etnografia. Então, nesse tempo da faculdade, Deus, tipo, trabalhou muito no meu coração a respeito da minha vocação. Aquilo que eu pensava que eu ia para uma nação só para
não só para, né, mas para pregar o evangelho, ele queria usar também a minha vocação, que era coisa que eu estava fugindo. Tipo, eu queria ir para as nações, mas eu não queria fazer a faculdade, sabe? Eu queria ir para as nações, mas Deus estava falando, Vicky, eu quero aquilo que eu coloquei dentro de você também, sabe? O seu talento, eu quero o seu talento sendo usado para isso. E beleza, aí no meio do ano, ou nesse tempo assim no meio do ano passado, a minha igreja também é missionária, e aí ela teve uma viagem marcada para janeiro desse ano, para o sertão do Piauí, e aí eu falei, beleza, vou me organizar e vou ir. Mas eu nunca tive o sertão assim, queimando no meu coração. Para mim, eu entendia sobre lá e tal, algumas coisas bem simples, mas eu não tinha o sertão queimando no meu coração como eu tenho em outras nações. E aí eu falei, mas eu sinto de ir, vou ir. E aí foi que eu me organizei, vendi algumas coisas e fui. E quando eu fui para lá, eu fui servir como evangelismo mesmo. Eu não fui como nada na área de comunicação, mas eu fui como para fazer visitas. Coisas que, tipo, eu nunca tive contato, assim, sabe, com o evangelismo realmente em uma outra cultura. Para mim foi muito diferente e muito louco, porque, tipo assim, quando acabava as visitas, a gente dormiu numa escola, e aí nessa escola tinha uma salinha lá que tinha a área da comunicação, que era uma galera que eu nunca vi na vida. E aí, eu lá, tipo assim, jantando, e eu via a galera passando com a câmera, via a galera passando com o celular, tipo, que vontade, sabe, de servir, tipo, com a minha vocação. Tipo, lógico que eu não pensei assim explicitamente, mas eu fiquei, nossa, que vontade de ajudar. E aí eu continuava, eu ia todos os dias lá nas casas, evangelizava. Foi experiências assim bem profundas com o evangelismo e também com a cultura, porque lá no sertão, falando um pouco assim, a maioria não, praticamente todo mundo é católico. Então foi uma experiência super assim, de você chegar lá e falar, quer citar Jesus? Eu já conheço Jesus. O Jesus lá, tipo, que eu vou de domingo na minha igreja e tudo mais, eu rezo, não sei o que, tal. Então, eu tive esse desafio, assim, como a primeira vez. E também os jovens lá, tem muito suicídio, muita depressão. Eu visitei uma casa que a mulher tinha acabado fazia 2 dias que o filho dela tinha se enforcado lá. Então, também foi assim bem um choque assim para mim. E aí depois que eu saí do sertão, que foi em janeiro, em fevereiro tinha uma viagem marcada junto com a Lê, que a Letícia ano passado fez também uma escola missionária no Avalanche, né, de moda. E aí em fevereiro a gente já estava meio que marcado assim que a gente ia de novo para essa escola missionária, que a gente ia juntas para fazer uma escola de artes, que é do Francis Schaeffer. Só que a gente fez várias coisas para vender e tudo mais. E aí, mano, a Letícia conseguiu dinheiro e eu não. Aí eu fiquei, vixe, tipo, deixar ela aí sozinha, né? Só que a gente sentia, tipo assim, que a gente ia junto, mas não tinha o dinheiro, tinha só o valor dela. E não tinha o meu. E aí a gente conversou com o pessoal de lá e eu fui para lá para servir na área de comunicação. Eu fiquei, caraca, tipo, beleza, vou ir. Cheguei lá, parecia que eu já conhecia as pessoas, eles me deram os equipamentos deles e tudo mais, e eu fiquei uma semana registrando a aula de artes que estava acontecendo lá. E, para mim, todos os dias, aquela uma semana, Deus só estava trabalhando em mim na questão da minha vocação. Deus estava falando, é isso, você gosta de fazer isso, é isso, olha como você faz bem. E, tipo, isso me constrangia muito, porque a gente tem muito disso, sabe? A gente, às vezes, esquece de realmente dar valor, sabe, para os nossos talentos. E isso é muito precioso para Deus, e Ele quer usar isso, sabe? E quando eu fui para essa escola, foi muito intenso as coisas que eu vivi, e eu vivi tudo isso sozinha. Realmente, eles pareciam que me conheciam, porque eles me deixaram fazer, tipo assim, tudo que eu quisesse no Instagram deles, tal, eu podia fazer. E eu fiquei, meu Deus, isso também está muito estranho e tal. E quando eu saí dessa escola, eu saí amando a minha profissão. Eu fiquei muito chocada, porque
Eu tenho várias crises, assim, sabe, profissional. Tenho várias crises, eu confesso isso, eu tenho várias crises. Tem vezes que eu falo, nunca mais eu vou cuidar de Instagram, nunca mais eu vou fazer essas coisas, tal. A Letícia só fica assim, calma, você é nova, tal, relaxa. E nessa escola, quando eu saí de lá, parece que meus olhos brilhavam, assim, sabe, para as coisas que eu estava fazendo. E depois dessa escola eu entendi, assim, hoje eu também tenho total convicção de que a minha vocação está totalmente ligada, sabe, com aquilo que eu vou fazer nas outras nações, quando eu for enviada. Mas hoje eu entendo a importância e o propósito de eu estar na faculdade. E ali também é o meu campo missionário, sabe? Ali também a nação, querendo ou não, que eu já estou, né? E compartilhando assim um pouco rápido, quando eu fui para o sertão, é uma coisa muito assim para você que tem, na verdade isso é para todos, né? A gente precisa entender sobre a cultura daquilo que a gente vai falar, sabe? Tipo assim, a Letícia é da moda, então ela precisa gastar tempo estudando sobre a moda, sobre o que as pessoas pensam, qual que é os questionamentos, as coisas e tudo mais. Quando eu fui para o sertão, eu não tive esse preparo. Eu falo de mim, assim, eu não gastei tempo querendo saber quem era o sertanejo, sabe? Eu falei, vou lá pregar. Só que, tipo assim, quando você chega lá, gente, é outra cultura, é outro pensamento, é outra coisa. E, às vezes, a gente acha que a gente vai chegar lá e vai falar, tá. Mas não é. Tipo, muitas das vezes, teve uma visita que eu fiz, eu fiquei 1 hora, gente, só ouvindo um casal de senhores. E eles falavam. E, tipo assim, eu estava sendo totalmente, tipo, ministrada por eles. E várias coisas que eu pensava, assim, tal, foi saindo, sabe? Então, a gente precisa entender, se você, tipo assim, se tem alguém aqui que tem alguma nação específica, gaste tempo estudando sobre essa nação. A Europa também tem muito no meu coração e, tipo, as pessoas sempre falavam isso para mim, assim, quando eu comecei a entender sobre o chamado transcultural, e eu achava que era coisa assim, sabe? A pessoa não quer que eu vou para lá, é por isso que ela está falando isso. Mas não, é verdade, a gente precisa estudar, sabe? Qual que é o pensamento que rege aquela nação, sabe? O que eles estão passando por lá? A Europa, ela é totalmente pós-cristã, né? Eles não acreditam mais no cristianismo. E, tipo, a Europa foi onde nasceu, gente, várias coisas, a reforma, várias coisas aconteceu lá. Então, às vezes, a gente acha que a gente vai chegar lá e vai ser super, super fácil, ou então a gente acha que já sabe o suficiente, mas, na verdade, a gente precisa gastar tempo estudando sobre a cultura. Seja qualquer coisa, se você é da medicina, se você é de qualquer profissão, estude sobre isso, sabe? Gaste tempo estudando sobre isso. Aí eu vou passar o vídeo, né? Hã? Tá. Passar um vídeo. Passa o vídeo para mim, o meu, só que você passa no meio, assim, coloca no meio, aí deixa só uns minutinhos, que já... Não coloca o começo, coloca no meio, por favor. Primeira viagem missionária, chegando às famílias, chegando à terrinha deles. Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, anuncia a alegria, anuncia a justiça. Foram pessoas de todos os lugares do Brasil com um único só propósito: levar Jesus, levar o amor. Eu vi beleza em todos os detalhes, eu vi beleza em cada cantinho. Aprendi que aquilo que às vezes quer nos separar, mas pode nos unir. Esse dia a gente fez um culto na Igreja Católica e vimos a bondade de Deus juntos, sabe, em irmãos.
nos alegramos e mostramos como Jesus é suficiente. Essas crianças realmente me surpreenderam em questão de aprender como Jesus é nosso Pai. Fui surpreendida pelo coração desses pequeninos. Jesus é nosso Pai, vocês são o que deles? Filhos. Filhos. Isso aí. Eu quero. Tomei a maior chuva em toda a minha vida. Tenho 19 anos, mas confesso, foi a melhor chuva. E depois a gente colheu frutinhas com as minhas amigas. Foi tão lindo. Essa é a Pamela encantada com a beleza. Eu senti Pode passar o da a bondade Lídia, de já, Deus, eu vou ver. os olhos do Senhor voltados sobre São João da Canabrava. Gente, 5 minutos de vídeo. Eu vi a esperança. Pode passar o da Lídia. Obrigada. Esse foi quando a Letícia foi fazer a escola de moda lá no Avalanche, no Espírito Santo. Esses 2 vídeos mostram um pouquinho na prática o que a gente está falando sobre vocação. E, para mim, ano passado eu descobri uma escola de moda consciente, foi o ápice assim, do que eu poderia ser surpreendida por Deus. Porque não sei se alguém aqui ou alguma menina pretende fazer moda. Eu sei que a Júlia, né, a Zampol, que é dos jovens, ela pretende fazer moda. E ela vai até fazer essa escola também. No ano passado, ela ia fazer esse ano, mas por causa da pandemia não deu. E descobri assim a totalidade de Deus na moda. Para mim, o ano passado foi algo que me deixou muito sem palavras assim, porque a agência missionária da Avalanche, né, é uma agência de missões urbanas e eles abordam várias temáticas realmente relacionadas à sociedade, como a moda, como arte, como sexualidade, como dependência química, como islamismo. E passar por essa escola me fez colocar muita coisa em prática quando eu voltei para cá, para Ribeirão, que é a escola no Espírito Santo. E me fez entender e ter a certeza realmente daquilo que Deus me chamou para fazer como missões, né? Como missões urbanas, mas que para eu realizar isso realmente com uma totalidade, eu precisava entender como ele estava presente na moda. Eu não sei qual é a profissão. Na verdade, eu pude ouvir um pouco, né, que o Alisson perguntou no começo qual é a vocação e a profissão do que cada um pretende fazer aqui na universidade. E eu queria dizer que isso é muito real, sabe? A vocação e
o desejo que Deus colocou dentro do coração de cada um é muito real. A gente deseja muito encorajar realmente vocês a terminarem, quem ainda está na escola, terminar a escola, estudar, fazer uma faculdade. Se você tem o desejo de ser missionário em outras nações, glória a Deus por isso. Mas se você tem o desejo de pregar o evangelho aqui em Ribeirão Pires, glória a Deus por isso da mesma forma, sabe? Se você pensa em ser um médico e trabalhar na UPA, glória a Deus por isso. Se você pensa em ser um padeiro aqui em Ribeirão, glória a Deus, sabe? Pessoas vão ser transformadas através disso. E eu queria compartilhar 2 dados de uma pesquisa sobre o ensino médio com vocês. E aí eu queria até que vocês pensassem e refletissem se isso é real, se isso não é real. A primeira pesquisa que foi feita diz que... Essa pesquisa está no livro, né, O Cristão e a Universidade. Diz que 43% dos entrevistados, dos adolescentes, tinham dúvidas sobre a veracidade dos relatos bíblicos durante o ensino médio. Então, 43% da galera com a idade de vocês não acreditam na veracidade do Evangelho. Não é tão real quanto parece. 10% disseram que se tornaram duvidosos durante a faculdade. E, como prova, o relatório apontou que muitos cristãos deixam a fé bem antes de chegarem à faculdade. Alguns, inclusive, antes dos 16 anos de idade. A segunda pesquisa diz que 40% só dos jovens continuam na igreja depois da formatura da faculdade. 16% dos calouros da faculdade se sentem bem preparados pelos ministérios de jovens para continuarem na igreja depois do período escolar. Então, a gente tem 40% só, de 100%, só 40% permanece depois que termina a faculdade, e somente 16% vão para a faculdade realmente preparados. Eu não sei se todos aqui que desejam ir para a faculdade se sentem preparados para ir para esse ambiente, porque a faculdade realmente é um campo de batalha, sabe? É um lugar, é um campo hostil, é onde... Até mesmo a gente estava conversando sobre isso na semana passada, né, aqui. Como na faculdade você vai encontrar pessoas que realmente vão questionar a sua fé. Elas vão te perguntar por que você acredita em Deus, sabe? Por que você acha que eu preciso dele? Por que isso é real para você? E uma das coisas que a gente estava conversando é que, para quem vem do contexto que é cristão, desde de quando a sua mãe, seu pai te ensinou, talvez isso, às vezes, pode ser que isso seja mais fácil ou mais difícil. Para mim, foi mais difícil, porque quando me questionavam sobre isso, era muito as experiências que me passaram, sabe? Por que você acredita em Deus? Porque minha mãe me levava na igreja, sabe? Por que você acha que isso é real? Porque disseram que é real, sabe? Eu nunca me questionei o porquê que aquilo era real. Então, a faculdade é esse lugar onde as pessoas vão te questionar. E não tem problema elas te questionarem, porque a gente tem resposta para tudo isso, desde que a Bíblia seja aquilo que norteia a nossa vida, os nossos pensamentos e tudo aquilo que a gente for fazer. Então, eu acredito muito que quando a gente encontra a Jesus, a gente encontra o próprio Deus, Ele vai redirecionar a nossa vocação. Seja aquilo que já está no seu coração desde sempre, como no meu caso, eu sempre quis fazer isso, ou se você se converteu agora, nesse ano, ou se foi o ano passado, Deus vai redirecionar a sua profissão para a glória dEle. Você não necessariamente vai precisar abandonar ela, desde que ela seja uma profissão lícita. E a gente vê um exemplo disso em Lucas 3, do 1 ao 14, ele vai relatar, no finalzinho, ele fala sobre os publicanos e os soldados, quando eles ouvem a mensagem, eles perguntam, beleza, e agora? O que a gente vai fazer? Tipo, a gente vai deixar de cobrar os impostos? A gente vai deixar de ser quem a gente é? E aí a resposta deles é, não, agora vocês vão continuar, só que sendo justos, sendo honestos, não extorquindo as pessoas. Então, o próprio Deus vem e redireciona a nossa vocação. E eu acredito muito nisso para esse tempo, sabe? Jovens que não só vão querer largar tudo para ir para outro lugar, mas jovens que se dedicam a estudar, sabe? A aprender realmente da palavra. Se você quer ser um pastor, que vai estudar teologia, que vai estudar tudo o que for possível, sabe? Não porque você quer ser grande ou porque você quer ser melhor, mas porque à medida que você conhece a Cristo, você começa a enxergar Ele em todas as áreas, sabe? À medida que você busca na palavra,
e você vê que ela é realmente real e que não é só uma coisa sem graça, sabe? Mas que ela tem respostas para a sociedade, isso te dá mais fome de você querer ler mais, de você querer ouvir mais a Deus. Então, eu acredito muito nisso. E o terceiro ponto, que a gente vai até caminhar bem rapidinho para terminar aqui. Quando o louvor sobe, a gente já sabe que tem que acabar. A gente já vai finalizar aqui rapidinho. É só para a gente falar que uma das respostas que a gente tem para esse dualismo, do que a gente vive no contexto de missões ou no contexto da nossa igreja, é a gente entender cosmovisão, sabe? A cosmovisão é a lente que a gente enxerga o mundo através dos pressupostos da Bíblia. Então, a gente vai enxergar agora a sociologia ou a psicologia através do que a Bíblia diz, através do que o próprio Deus diz. Isso é uma das respostas para o dualismo que a gente vive, sabe? A gente não precisa se isolar da cultura, a gente não precisa se isolar do mundo, desde que a gente entenda que o Evangelho é real, sabe? Desde que a gente entenda que existem respostas verdadeiras para tudo aquilo que a gente precisa para esse tempo. O último ponto a gente queria falar realmente sobre como a gente aplica tudo isso, né? Que a gente falou sobre cosmovisão, sobre vocação, mas na prática, como que seria isso, né? Como que a gente vive no mundo e como a gente vive missões urbanas, né? A gente acredita muito que a soberania de Deus e a narrativa bíblica vai fazer com que a gente consiga viver e fazer missões, com que a gente não se afaste do mundo, com que a gente não viva uma vida de compartimento, separando a nossa fé da nossa razão, separando a nosso sagrado e o secular. Que a gente não separe a nossa mente do nosso coração, porque tem uma frase da Nancy Pierce que mexe muito comigo, que ela fala que o chamado cristão não é só para salvar almas, mas é para salvar mentes, e nós somos seres completos. Então, quando Deus nos salva, quando a gente encontra a salvação em Cristo, Ele não só salva as nossas emoções, mas Ele salva a nossa mente, aquilo que é o conhecimento, aquilo que é a razão, aquilo que é todo o nosso aparelho cognitivo como seres humanos também é salvo pelo próprio Deus. Então, a gente acredita muito que entender essa narrativa de criação, queda, redenção e consumação vai fazer com que a gente veja como nós somos parte de uma grande história. Acredito que muitos dos nossos questionamentos nesse tempo é achar que a nossa história é solta, sabe? Que a gente não tem para onde olhar, porque as coisas não fazem sentido, ou porque a gente nasceu agora e tudo está fora do lugar. Mas não, o Evangelho é sobre uma história real e uma história maior do que todas as histórias. Então, entender essa narrativa de que a gente faz parte, sabe, como jovens, como adolescentes, que a nossa história está amarrada numa história maior, traz sentido para a vida. E eu acho que não dá para a gente viver uma vida sem sentido, sabe? Não dá para a gente achar que nossa vida só faz sentido agora, sabe? Que a gente está aqui, mas quando tudo isso acabar, eu volto e eu deito e eu falo, qual que é o sentido da vida, sabe? Acho que essa é uma pergunta muito real, não importa a idade, se é adolescente, se é jovem, se é idoso, todo mundo se pergunta, qual é o sentido da vida? Será que realmente tudo isso é bom? Muita gente não acredita nisso, e uma das coisas que eu tenho muita certeza que quando vocês forem para a faculdade, as pessoas vão dizer para vocês a vida é um absurdo, sabe? Nada faz sentido, a gente só está aqui e uma hora a gente vai morrer e tudo acaba, isso não é real. Então, eu queria até relembrar uma frase que passou aqui no vídeo, que é do Abraham Kuyper, que é um teólogo holandês. Ele fundou a Faculdade Livre de... Jornalista também. A Faculdade Livre de Amsterdã. É uma faculdade bem conhecida e influente. Hoje ela já não está mais seguindo tanto os princípios do Kuyper, mas ela foi uma faculdade que influenciou muito a Holanda, influenciou o conceito, os princípios holandeses, a política da Holanda. E ele fala que não há nada na existência humana que Cristo não possa dizer é meu. Então, se você pensa em fazer filosofia, é de Deus. Se você pensa em fazer psicologia, é de Deus. Se você pensa em fazer
pediatria é de Deus, se você pensa em fazer moda, se você pensa em ser um jogador de futebol, sabe? Tudo isso é de Deus. Não há nada, nenhuma profissão que seja lícita, que não seja da autoridade e do senhorio de Deus. Então, que realmente a gente seja encorajado a ouvir aquilo que Deus colocou no nosso coração como jovens, no sentido da nossa vocação para viver missões, sabe? E entender até como a Vicky falou, que a nossa vocação muitas vezes vai ser uma ferramenta para que a gente chegue nesses lugares, para que a gente vá e sirva com excelência, sabe? Então, não deixem de estudar, não deixem de fazer cursos, não deixem de fazer intercâmbio, não percam as oportunidades de estudarem e servir o reino com excelência, com verdade. E acho que uma das coisas mais assim, para mim, é com alegria, sabe? Porque não tem coisa melhor do que você falar, caramba, eu faço aquilo que queima no meu coração com verdade, com intensidade e com alegria. É isso, sabe? Eu sou um médico porque eu amo as pessoas. E eu sei que através disso as pessoas estão sendo tocadas pelo amor de Deus. Último versículo para a gente fechar aqui é 1 Pedro 3,15, que fala assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Acho que esse finalzinho para mim me pega muito, que ele fala, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Que a gente realmente esteja preparado para falar para o mundo. Por quê? Qual é a nossa esperança da nossa razão, sabe? Não só porque Jesus me amou, ou só porque minha mãe me ensinou, mas por que eu creio nisso, sabe? Por que é real para mim? Por que eu encontrei o sentido da minha vida em Jesus? Porque hoje eu posso dizer que a vida não é um absurdo, sabe? Por que eu posso dizer que todas as filosofias e todas as ideologias não respondem ao anseio do meu coração? Qual é a razão da nossa esperança? Eu queria terminar com esse versículo para que a gente possa até refletir e orar sobre isso. E você quer falar mais alguma coisa? Não? Então, tá. Eu vou orar então para a gente finalizar aqui e dizer mais uma vez que foi muito bom ter esse tempo aqui com vocês. A gente está super aberta para conversar também, quem quiser conversar sobre faculdade, sobre profissão. Eu acredito muito mesmo que o próprio Deus vai nos dar ferramentas para servir nesse tempo, não só a nossa geração, mas servir a sociedade, todas as esferas. E eu acredito muito em vocês, de verdade. Eu acredito muito que cada um aqui tem um coração que pode servir a Deus com muita intensidade, muita verdade naquilo que está dentro do nosso coração. Amém? Eu vou orar então para a gente finalizar aqui. Jesus, obrigada. Obrigada por esse tempo aqui, Pai. Obrigada porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as esferas da sociedade. E, Pai, eu quero orar por cada coração aqui que deseja entrar na universidade e que deseja pregar o Evangelho, Pai. Eu quero repreender, Jesus, todo pensamento de dicotomia, todo pensamento de que eles não podem servir ao Senhor se eles forem para a universidade, se eles continuarem estudando no colégio, porque eu sei que muitas vezes a gente tem um pensamento de caramba, eu só quero terminar a escola e poder pregar o Evangelho logo e viajar para outras nações. Jesus, eu oro para que eles enxerguem a realidade deles a partir de você, que eles enxerguem como o Senhor está preparando eles, Pai, como todas as coisas, sabe, da rotina, do ordinário deles, cooperam para o processo. Eu oro para que eles contemplem o processo, Jesus. Eu oro por cada coração aqui. Eu oro por cada menina, por cada menino, por cada homem e mulher que está aqui hoje, Jesus. Nós temos um anseio desesperado de servir ao Senhor. E nós queremos servir ao Senhor com verdade, com alegria. Obrigada porque o Senhor nos deu uma vocação. O Senhor deu uma vocação para cada um que está aqui. E nós queremos saber como lidar com ela, Jesus. Por isso eu oro para que o Senhor continue falando no coração deles. Que aqueles que tinham dúvidas, sabe, sobre faculdade, sobre missões, que o Senhor encontre, sabe, o coração deles, não só agora, mas que enquanto eles estiverem indo para a casa deles, que a sua voz seja doce, que eles consigam ouvir, sabe, o Senhor trazendo sinais, o Senhor ligando as coisas, ligando gostos, pensamentos, e que eles entendam, Jesus,
o quanto o Senhor é real e o quanto o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Obrigada, porque nós podemos acreditar em um Deus que é rei, um Deus que governa tudo e que não perdeu nada do seu controle, que mesmo durante a pandemia, mesmo durante todo esse tempo, o Senhor continua reinando sobre nós, nos preparando para tudo isso que nós vamos viver, Jesus. Obrigada, porque aqui existem pessoas que querem te servir com todo o coração, por inteiro, não só com emoções, mas com a mente, com o intelecto, com a obra das suas mãos. Obrigada, Jesus, porque nós queremos realmente te servir com excelência. Amém. Jesus, eu te agradeço por cada história que tem aqui, Jesus. Obrigada por aqueles que já, Senhor, ingressaram na faculdade, ou por aqueles que estão, Senhor, pensando em qual faculdade fazer, Pai. Eu oro em específico por aqueles que vão decidir, Senhor, a faculdade. Eu oro para que você, Espírito Santo, revele para eles, Pai, nesta noite, Jesus, e ao dormir, Pai, qual é o talento, Jesus, que eles têm, aquilo que eles fazem, Pai, que alegra o seu coração, Jesus. Obrigada porque há beleza, Senhor, em cada coração aqui, Senhor. Por isso eu repreendo, Jesus, toda palavra que foi lançada, Senhor, contra qualquer um, Jesus, que eles são insignificantes, são inúteis, ou são, Jesus, adolescentes difíceis, Pai, mas nós declaramos, Pai, as Tuas palavras sobre cada um aqui, Jesus. Eu declaro, Pai, um futuro brilhante para cada um, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não errou na história de ninguém, Jesus. Mas a beleza, Senhor, na história de cada um, a beleza na família que o Senhor deu para cada um, a beleza, Senhor, no gosto, Pai, naquilo que, por mais diferente que possa parecer de outras pessoas, Senhor. Eu oro por autenticidade também, Senhor, sobre eles, que eles possam ser únicos, Pai. Que eles possam ser únicos, Deus, na identidade que o Senhor deu, Pai. Eu oro também, Senhor, por bolsas de estudo, Senhor, sobre sonhos, Deus, que cada um tem aqui, Pai, em específicos. Eu oro para que o seu caminho seja aberto, Senhor, e conexões sejam abertas também, Pai. Que alguém aqui, Senhor, possa conhecer pessoas que vai conectar com outras, Senhor, em relação à profissão, em relação, Senhor, a trabalho também, Senhor. Obrigada porque não há, Senhor, um lugar nesta terra que o Senhor não clame, que o Senhor não diga, é meu. Por isso eu oro para que o Senhor dê mais entendimento sobre nós, Senhor. Mais entendimento da sua soberania, Senhor, da sua grandeza, Pai. Tira de nós todo o dualismo, Pai, tudo aquilo que nos faz sermos divididos, Pai. Nos faz sermos alguém aqui e lá fora outra pessoa, Senhor. Nós queremos ser inteiros, Pai, com você, Senhor, onde quer que nós estejamos, Pai. Abra nossa mente, Senhor, acerca daquilo que nós ouvimos, Pai, daquilo que eu também ouvi, Senhor. Que quando eu ouço isso, eu também sou confrontada, Pai. E oro para que a gente entenda nessa semana, Senhor, nesse final de semana, o privilégio que nós temos, Pai, de falar do Teu amor, Senhor. De falar daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor está fazendo. Assim como tem uma canção do Keith Green que diz que o Senhor não é uma fábula, nós iremos, Senhor, dizer isso para a sociedade. O Senhor não é uma fábula, o Senhor não é uma filosofia, o Senhor não é uma ideologia, Senhor, mas o Senhor é uma verdade, Pai. E nós declaramos a Tua verdade, Senhor, sobre essa cidade, sobre cada canto, Senhor, que cada um aqui vai pisar, Senhor, que a Tua verdade preencha os lugares, Senhor, mais escuros, Deus, deste mundo. É isso que nós declaramos, Pai, e Te agradecemos, Jesus, porque é tudo sobre Você, Jesus, é tudo sobre a Tua grandeza, Pai. Nós só somos cooperadores, Deus, nessa história, nós só somos participantes, porque a obra é Sua, a missão é Sua. Por isso também nos dá um coração que ama o Senhor acima de todas as coisas, para que a gente consiga compartilhar a Tua palavra, que a gente consiga amar o próximo também, que a gente venha Te amar mais, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Fique de pé. Vamos encerrar o Freedom. Amém. Meninas, muito obrigado. Ainda mais, cada dia vocês sejam cheios, todas as vezes.
caminhar para mais lugares nessa mensagem tão linda. Amém? Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Sexta-feira que vem nós estamos de volta com o Freedom, nesse mês missionário. Então, sexta que vem tem Freedom novamente, com uma surpresa. I'm hanging on by a thread, and all I'm clinging to is prayers, and every breath is like... Tá bom, tô brincando, vocês já estão acostumados comigo. Amém? Então, Senhor, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos pela sua bondade. Leva-nos em paz e que essa palavra ecoe no nosso coração, ó Pai, nos transformando e nos trazendo vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. In everyone's face, I'm crying whenever they leave the room. They don't know the battle I face. They don't understand what I'm going through. The world trying to play with my soul. I'm just trying to find where to go. I'm trying to remember the way. I'm trying to get back to my home. But I can't do this on my own. That's why I'm just trusting in you. Cause I don't know where else to go. And I don't know what else to do. Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. Just fight a little longer, my friend.